Estamos em Gênesis, capítulo 3, versículo 16 agora. Falaremos sobre as demais maldições que Deus lançou, focalizando especificamente aquelas maldições direcionadas à mulher e ao homem. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Veja que, após ter pronunciado o castigo da serpente e também daquele que a possuiu, no caso Satanás, agora Deus anuncia o castigo ou a maldição da primeira mulher. Na verdade, são dois castigos que Deus declara sobre a primeira mulher. O primeiro deles, que vamos ver agora, é a multiplicação de sofrimentos da gravidez. Veja como Deus fala: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. O interessante aqui é que, ao que parece, a mulher já passaria por sofrimentos na gravidez, mesmo antes do pecado. Por quê, professor? Porque Deus diz que vai multiplicar os sofrimentos. Então não dá a entender que o sofrimento já existe, só que ele vai simplesmente multiplicá-los, aumentá-los? Diante disso fica uma questão: como é possível que houvesse sofrimento no mundo antes mesmo de o pecado entrar nele? Quanto a isso, o escritor reformado brasileiro Heber Carlos de Campos, autor do famoso livro O Ser de Deus e os Seus Atributos, esse livro aqui, ele diz que o sofrimento anterior à queda do homem, ele era causado pelo que se chama de dores naturais. Veja o que Weber escreve a respeito disso em sua obra intitulada O Habitat Humano, o Paraíso Restaurado, parte 1, nas páginas 195 e 196. Se você quiser adquirir esse livro, aqui está a capa dele. Olha o que Weber diz lá nessa obra. O que são as dores naturais? São as dores que advêm de nossa finitude, de nossa limitação. Se no habitat restaurado, perceba que agora ele vai falar sobre o habitat restaurado, a nova terra, no futuro. Preste atenção, ele diz: se no habitat restaurado as crianças ou mesmo os adultos correrem e esticarem os músculos das pernas demasiadamente, poderão sentir dores. Não podemos esticar além dos limites do nosso corpo. No habitat restaurado, nosso corpo continuará a ter limitações que precisarão ser respeitadas. Se porventura fizermos um esforço além do limite, o que não se caracteriza como pecado, porque não tem qualquer conotação moral, teremos os nossos músculos distendidos e isso provoca dor. Da mesma forma, se dermos uma topada na raiz de uma árvore, mesmo a raiz da árvore da vida, sentiremos a dor da batida. Por essa razão, Deus nos dá as folhas da árvore da vida, que estão nas margens do rio da vida, para a cura dessas dores naturais. Isso está lá em Apocalipse, no final de Apocalipse, que haverá folhas que serão usadas para curar. Aqui o Weber interpreta que essa cura é com respeito às dores naturais. Continuando, essas dores naturais continuarão a existir porque a restauração não retira de nós as características da finitude, da limitação. Para a cura dessas dores, Deus providenciou as folhas da árvore da vida, que estarão presentes abundantemente na Nova Jerusalém. Você entendeu? Então, essa dor de parto que Eva tinha quando foi criada, essa era uma dor natural. Com a queda, com o pecado, Deus multiplicou essa dor, tornou-a mais forte, mais intensa. Então,
Na opinião, na visão do Heber Carlos de Campos, não há problema algum em sentirmos dor no futuro na Nova Jerusalém, porque não serão dores decorrentes do pecado, dos efeitos do pecado. Vamos continuar aqui nossa análise do versículo. Não nos esqueçamos de que a primeira mulher recebeu 2 castigos, lembra? O segundo castigo que Deus lhe deu foi o seguinte: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Não são poucas as pessoas que não entendem o que este castigo quer dizer. Por isso eu selecionei algumas outras versões de Bíblia para analisarmos essas traduções e chegarmos a uma conclusão. Vamos lá? Na versão católica com cabeçalhos, nós temos: a paixão vai arrastar você para o marido, e ele a dominará. Nessa versão, então, quando diz lá que o teu desejo será para o teu marido, isso quer dizer que a mulher, ela sentirá uma atração pelo seu esposo, mas o conflito continuará. Por quê? Porque o homem dominará a mulher. É como se fosse um conflito entre uma mulher que ama e um homem que quer dominar. Na versão King James atualizada, 1999, nós temos: seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Aí já tira a ideia de que a mulher vai estar apaixonada, querendo amar o marido enquanto ele quer dominá-la. Não, aqui nessa versão a ideia é que a mulher, ela procurará no seu casamento sempre influenciar o marido dela. Influenciar em que sentido? No sentido do seu próprio benefício, como se ela estivesse sempre buscando se beneficiar em cima do marido, mas ainda assim o marido a dominará. Na versão da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, e aqui eu peguei o versículo inteiro dessa versão, diz assim: para a mulher Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. É interessante essa versão porque ela tenta relacionar a segunda parte do versículo com a primeira parte. Não diz na primeira parte que Deus vai aumentar o sofrimento da gravidez? Pois então, na segunda parte é como se Deus dissesse: apesar disso, apesar de você ter filhos com dor, ainda assim você considerará que o casamento vale a pena, que formar uma família vale a pena. Por isso que diz na continuidade do versículo: você terá desejo de estar com seu marido. Aí vem o final: e, ou seja, mas ele a dominará. Então continua aqui a ideia do conflito. A mulher, ou ela quer dominar o marido, mas ele que continuará dominando, ou a mulher permanecerá apaixonada pelo marido, enquanto que ele insistirá na dominância. Outra versão, Nova Versão Internacional, ela vai na mesma linha da King James. Olha só: o seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Por que vai ser contra? Porque segue na linha da King James. É como se a mulher continuasse buscando os seus próprios interesses, e aí ela busca sempre influenciar o marido para satisfazer os interesses dela, porém, ainda assim, o marido ficará dominando a mulher. Versão fácil de ler: o seu desejo será o de dominar o seu marido, mas será ele quem a dominará. Essa versão foi bem escrachada, né? Bem explícita. O conflito se dará porque a mulher quer dominar, mas o homem que vai dominar. Entende? Por fim, temos a versão Bíblia para Todos, a edição comum lá de Portugal, que diz assim: sentirás forte atração pelo teu marido, mas ele há de mandar em ti. É como se fosse algo do qual a mulher não pudesse escapar. Quando ela se apaixonar por um homem, ela vai sofrer. A ideia é essa. Por quê? Porque ela vai ficar amando um homem que, ao contrário da vontade dela, vai ficar dominando-a. O fato é o seguinte: qualquer que seja a interpretação, o que permanece aqui é um conflito. Ou a mulher vai querer dominar o marido e vai sofrer porque ele vai ficar dominando, ou então a mulher vai sofrer porque ela ama esse marido e vai ter que aguentar a dominação dele porque não consegue se separar, porque ela ama. Entende? Pergunto para você: qual interpretação você prefere?
Como assim, professor? Já que existe essa discordância, não existe realmente uma unanimidade com respeito à interpretação deste versículo. Então, o que você pode guardar para si é que Deus estabeleceu, após a queda, um conflito permanente entre marido e mulher. A única maneira de resolver isso, é claro, é buscando a Deus juntos, debaixo de oração, debaixo de leitura da palavra, debaixo da orientação de Deus. É a única maneira, porque naturalmente neste mundo caído haverá o conflito entre o homem e a mulher. Continuando aqui agora para o versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Agora nós temos o castigo ou a maldição que Deus lançou sobre Adão. Curiosamente, é a primeira vez que o nome do primeiro homem é citado, sabia? Isso mesmo. Na Bíblia, o nome Adão, ele só vai ser citado pela primeira vez aqui em Gênesis 3:17, após a queda. Curioso, não? Continuando, Deus fala: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Perceba, meu irmão, minha irmã, que Adão, ele é repreendido aqui por colocar a vontade de sua companheira à frente da vontade de Deus. Não é isso? Deus está repreendendo Adão porque ele preferiu atender a sua mulher à frente da vontade de Deus. E, de fato, a causa de muitos dos nossos problemas não é justamente porque damos mais ouvidos a outras pessoas do que a palavra de Deus? Aquilo que Deus diz é que deveria comandar a nossa vida, não as opiniões, orientações, ideologias ou filosofias dos seres humanos. Adão sofreu por causa disso. Nem que essa fosse a primeira discordância entre o homem e a mulher, mas Adão jamais deveria ter deixado de obedecer a Deus para atender à vontade de sua mulher. E vice-versa. Se Adão tivesse pedido à primeira mulher que fizesse algo contrário à vontade de Deus, ela também deveria se recusar a fazer isso. Infelizmente, o que foi feito, feito está. Deus continua: maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Preste atenção. Veja que a terra, ela é o alvo do castigo, não é isso? Mas, quando Deus castigou a terra, o homem foi afetado também, é claro. Por quê? Porque a partir dali, ele teria de trabalhar e muito para fazer a terra produzir o que ele iria precisar. É provável que a terra, antes da queda, produzisse com facilidade. É provável que ela nem necessitasse tanto do cuidado humano. Porém, ela acabou afetada pelo pecado também. Não só ela, como toda a criação de Deus. Por isso é que a terra e a criação como um todo terão de ser restauradas também na consumação no final dos tempos. É verdade, professor? Sim, é verdade. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, versículos 19 a 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou a isso? Adão, com a queda. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, tanto nós, seres humanos, quanto a criação de Deus, de um modo geral,
todos nós necessitamos de restauração, de redenção. Por isso é que a nova terra, lá no futuro, ela terá de ser esta mesma terra em que vivemos hoje, porém renovada, limpa de todas as impurezas causadas pelo pecado. Na próxima aula continuaremos a ver mais dessas maldições lançadas por Deus sobre o primeiro casal.